Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, Isaías 44, profeta Isaías capítulo 44, e nós vamos ler versos 3, 4 e 5, e peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem após a leitura do texto. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando em Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando o culto terminou, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu disse: claro, é claro que eu creio no que prego. E ela, um tanto quanto incrédula, cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje possa existir um avivamento? Deus impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse: eu creio firmemente nisso. E ela perguntou: o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: claro. E eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que, como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa, mormente a Inglaterra. Naquela ocasião, a cidade de Londres estava corrompida ao extremo. De cada 6 casas, um era um prostíbulo. As igrejas estavam vazias. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Os enciclopedistas diziam que a igreja seria banida da Inglaterra dentro de uma década. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam periodicamente para buscar a Deus, para confessar seus pecados, para clamar aos céus por um reavivamento espiritual. E foi numa dessas reuniões de oração, precisamente no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, e aqueles jovens cheios do Espírito Santo se levantaram para pregar a palavra de Deus com tal poder, que as igrejas se encheram de pessoas famintas da palavra de Deus. Este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas. E mais tarde, os historiadores escreveram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu creio, irmãos, que ainda hoje nós podemos orar com fé e aguardar de Deus um grande reavivamento espiritual. O texto que acabamos de ler nos aponta para isto. E há 4 verdades aqui que eu passo a destacar. Primeira, o avivamento é uma promessa de Deus. Segunda verdade, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja.
Vejamos o primeiro ponto. É uma promessa de Deus, e essa promessa tem duas características. Primeiramente, é uma promessa segura, porque derramarei. Quem está prometendo aí não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é um instituto Haggai, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso, que não é homem para mentir, que fala e ele é o avalista da sua palavra, que promete e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. É uma promessa segura. E quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, meus amados, ninguém pode deter os passos dessa igreja. Não há força que possa barrar o avanço desta igreja. Lá no passado, o Sinédrio tentou intimidar os apóstolos, prendendo-os, açoitando-os, mas quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Depois vieram os imperadores romanos, jogando os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. É como se diz um cântico composto aqui no Brasil: é obra santa, ninguém detém. Mas, meus amados, esta promessa não é apenas segura, esta promessa é também abundante, porque notem a expressão, porque derramarei torrentes, é algo grande, abundante, caudaloso. Deus não dá o seu Espírito por medida, Deus tem mais para nós, Deus tem muito mais para nós, Deus tem infinitamente mais para nós. Talvez um dos maiores problemas que eu e você temos é que nós limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Achamos que tudo quanto Deus pode e quer fazer é o que nós conhecemos e o que nós já experimentamos. Mas quando eu vou, sobretudo, para as orações de Paulo registradas nas suas cartas, fico surpreso com o que ele escreveu em Efésios 3,19. Para mim é a oração mais audaciosa registrada na Bíblia. E ele pede para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta: quem é Deus? E apenas para refrescar a memória esclarecida de vocês acerca dos atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus os tem e não repartiu nem com anjos nem com homens. Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Ele é maior que tudo quanto Ele criou, nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas poderíamos então perguntar: mas qual é o tamanho daquilo que Ele criou? E nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais ampla que seja a sua capacidade, é capaz de afirmar com precisão qual é o exato tamanho do universo. O que eles dizem hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de para ir de uma extremidade à outra do universo. E como disse Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde o nosso Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu estou aqui, sou dono disso aqui. Agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus tem mais para nós. E talvez sejamos tentados a pensar que Paulo estivesse delirando na prisão ao orar dessa maneira. E no verso seguinte, Efésios 3:20, ele diz: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. E eu confesso que eu não sei do que Paulo está falando, porque já acabou de fazer o pedido mais audacioso.
E depois de fazer o pedido mais ousado da história, ele diz que Deus pode fazer infinitamente mais. E eu não sei o que é infinitamente mais daquilo que já é o máximo. Em outras palavras, não há limitação em Deus. Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite vai continuar jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando. Segundo lugar, o avivamento é também necessidade da igreja. Volte os olhos ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E nós sabemos que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o hálito, como o vento, como o azeite, como a pomba, como o fogo, como a água. A grande pergunta aqui, por que o Espírito Santo que inspirou o profeta Isaías a escrever esse texto, leva-o a usar a água como símbolo do Espírito Santo? E eu penso que por algumas razões. Primeiro, porque a água é vital para a vida, não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Nós poderemos ter templos suntuosos, nós poderemos ter tecnologia sofisticada, nós poderemos ter músicos de qualidade superlativa, nós poderemos ter pregadores cultos e eloquentes, nós poderemos ter todo o aparato tecnológico e metodológico, e nós não produziremos sequer uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Preciso concordar com o pregador Charles Haddon Spurgeon quando disse: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Mas em segundo lugar, a água é fundamental e necessária para purificar. E talvez você já fez, e eu já fiz tantas vezes, esta pergunta, que o Dr. Leonard Ravenhill usa como título de um de seus livros: por que tarda o pleno avivamento? Por que ouvimos os ruídos dos trovões e os riscos luzidios do relâmpago, mas as torrentes não descem? O que está retendo a chegada dessas chuvas benfazejas do avivamento? É que no caminho, irmãos, das chuvas para a terra seca, existe um obstáculo no caminho. Esse obstáculo chama-se pecado. O Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Sem a obra do Espírito Santo não haverá convencimento de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, nós vestiremos a camisa de um religiosismo formal, árido, seco e estéril. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá choro pelo pecado, não haverá convencimento de pecado, não haverá confissão de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, o caminho vai estar bloqueado. É o que o Senhor diz na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Josué foi derrotado de maneira tão humilhante e acachapante diante da pequena cidade de Ai, ele se prostra e Deus diz para ele: pode ficar de pé, Josué, agora é hora de agir. Há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. E enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes somos tentados a pensar que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. É por isso que todos os avivamentos, tantos os registrados na Bíblia, quanto os elencados nos anais da história, foram precedidos por arrependimento, quebrantamento, confissão de pecado,
Mas ainda, irmãos, a água é necessária para matar a sede. E eu posso lhes garantir que o homem mais culto, ou o homem mais forte, ou o homem mais rico, ou o homem mais sábio, ou o homem mais influente, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, a sua vida ainda falta significado. Nada substitui essa plenitude. Nós poderemos realizar grandes encontros, nós poderemos demonstrar muita influência teológica, doutrinária, eclesiástica, nós poderemos ter igrejas pomposas, nós podemos ter denominações influentes na cidade e na nação, mas sem a plenitude do Espírito Santo, nós não teremos poder para fazer a obra, para impactar a sociedade, para levar este evangelho no poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, é uma necessidade da igreja. Mas em terceiro lugar, o avivamento não é só promessa de Deus e necessidade da igreja. O avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Volte os olhos de novo ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras dignas de destaque: sedento e terra seca. Pela graça de Deus, já há 15 anos que eu prego na abertura da conferência Consciência Cristã em Campina Grande, talvez uma das maiores, se não a maior conferência evangélica do Brasil hoje. Sempre ocorre na chamada Semana do Carnaval. E muitas vezes eu cheguei ali e vi a terra seca, nua, rachada, bramando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago toca um alarme e dói, mas se você não se alimenta naquela hora, a dor vai embora e você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, até mais. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você, a sede tortura você, a sede estiola você, a sede seca você, a sede mata você. Quando é que a igreja haverá de experimentar um grande avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Não é sede das bênçãos de Deus, não é sede de coisas, é sede de Deus. Deus é melhor do que suas dádivas. O abençoador é melhor do que as suas bênçãos. A maior necessidade da igreja é da própria presença de Deus. E é por isso, meus amados, que todos os avivamentos foram precedidos também por oração, oração, oração. Nós não teremos uma fé extraordinária a não ser que nós tenhamos uma vida de oração. E parece que nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. A nossa agenda está congestionada demais para nos dedicarmos à oração. Em muitas igrejas, as reuniões de oração estão no CTI espiritual. Eu tive a bênção de visitar a Coreia do Sul. E vocês sabem, eu sou um pastor presbiteriano. E a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil em 1859. E se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, eu acho que não chega a 1.500.000 de membros. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. E eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 75% de toda a população evangélica da nação. Representam 23% da população. Só em Seul tem mais de 10.000 igrejas presbiterianas. E fomos visitar as maiores igrejas de 10 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 52 mil membros, de 82 mil membros.
E fizemos a pergunta para todos eles: qual o segredo do crescimento dessa igreja? E a resposta foi unânime: oração, oração, oração. Fui visitar uma igreja de um pastor que saíra da cátedra para plantar uma igreja, e com poucos anos já estava com mais de 6.000 membros. E eu fui tentar interpretar e disse: ó, é o seguinte, eu acho que vocês oram de madrugada, porque todos os dias eles têm uma reunião de madrugada, de oração. E eu disse: vocês são orientais, isso é cultura de vocês, é por isso que vocês oram de madrugada. E ele olhou nos meus olhos e me respondeu: não, senhor. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui na igreja Myeong-song, na época, com 52.000 membros. Ela tinha 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos na segunda, de 5 às 6, ainda escuro, fazendo frio. E eu nunca vi nada igual a Ebenezer na minha vida. Quando nós chegamos no templo, pessoas correndo na rua, com a Bíblia na mão. Chegamos no estacionamento, os diáconos coordenando os estacionamentos. Quando nós entramos no templo lotado, eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar. Quando aqueles irmãos abriram a boca para orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam descido à terra. Fui ao seminário, 1.860 alunos na época, e o diretor do seminário nos disse assim: o aluno seminarista que faltar a 2 reuniões de oração no ano, de madrugada, não sendo por um motivo justo, é mandado embora do seminário, porque não serve para ser pastor. E eu pensei: meu Deus, se fosse no Brasil, o seminário estava tudo fechado. Tudo fechado. Antes de Deus fazer grandes coisas na igreja, desperta a igreja para orar. Porque avivamento, irmãos, não é sede de bênção, é sede de Deus. É sede de Deus. É desejar Deus mais do que o ar que respiramos. Mas em último lugar, o avivamento, amados, é promessa de Deus, é necessidade da igreja, deve ser buscado pela igreja. Mas finalmente o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo 4. É um crescimento numérico exponencial. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Aqui no Brasil nós temos, louvado seja Deus, igrejas locais de todas as denominações que têm tido um crescimento significativo. Mas a grande maioria, igrejas entre 150 e 200 membros, estão estagnadas num platô. Entra 10, sai 8. Entra 9, sai 7. Às vezes entra 10, sai 11. E igrejas com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, e ainda patinando. E o pior é que estamos conformados com isso. Não se evangeliza, não se discipula, mantém-se apenas uma rotina que não pulsa, que não se entusiasma, que não sonha, que não tem projeto, que não tem ação, que não tem lágrimas, que não tem sede de Deus. Igrejas de manutenção, para não dizer de igrejas que, infelizmente, aqui no Brasil, já abraçaram o liberalismo, estão dando marcha ré, estão murchando, desidratando. Há poucos dias, um pastor de uma dessas denominações que estão sucumbindo ao liberalismo me ligou, em lágrimas, e me disse assim: pastor Hernandes, eu me tornei um profissional da religião. Eu sou um fabricante de sermão e nada mais. E ele me disse: a nossa denominação não batizou, em média, uma pessoa por igreja
por ano. Há muitos lugares por aí, como ouvi recentemente, de uma denominação fora do Brasil, em que toda denominação não batizou 100 pessoas no ano. Toda denominação. Eu gosto da colocação do Rick Warren, no seu livro Igreja com Propósito, quando ele diz assim: pergunta errada: o que é que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa: o que é que está impedindo a igreja de crescer? E eu não estou falando de crescimento qualquer, não. Eu não sou partidário da numerolatria, mas sou o contrário à numerofobia. A igreja é um organismo vivo. E se ela não cresce é porque ela está doente. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos, com a esterilidade, porque tem muitos crentes que dão uma boa desculpa: não, nós não crescemos porque nós primamos por qualidade. Não sai ninguém, não entra ninguém, mas também não sai ninguém. Não existe qualidade estéril. A igreja precisa crescer, irmãos, mas não é pela força do braço, não é pela nossa tecnologia. O movimento de crescimento de igreja, infelizmente, debandou para o pragmatismo. E é um livro que, se você não leu, recomendo fortemente: Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, de David Ebb. Ele vai fazer uma análise das teses, monografias do Instituto de Crescimento de Igreja lá nos Estados Unidos, e constata que mais de 90% das teses, monografias, indicam um crescimento apenas do que tange a pragmatismo, técnicas pragmáticas, mas não citam, ou citam de forma pífia, oração e pregação como fatores decisivos para o crescimento da igreja. E se nós quisermos entender o que é crescimento de igreja, nós não temos que recorrer às técnicas pragmáticas, nós temos que nos voltar para o livro de Atos dos Apóstolos. Lá está o manual. A igreja orava e pregava, a igreja pregava e orava, orava e pregava, pregava e orava, e a igreja crescia, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não há poder sem vida de oração. A igreja precisa orar, a igreja precisa pregar, e o crescimento virá como bênção de Deus, porque é o Senhor quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Eu acho que todos vocês conhecem e amam o pastor Ronaldo Lidório. Para mim, sem desmerecer qualquer outro missionário, é a expressão maior que eu conheço na área de missiologia. Pela vida, pelo trabalho. E vocês bem sabem o que ocorreu lá em Gana. Trabalho do Ronaldo com os concombas, um povo ágrafe, um povo não tocado pela cultura nem pelo evangelho. E ele demora alguns dias entre matas e alagados para chegar àquele povo. E quando ele chega lá, ele passa 3 meses orando e jejuando para Deus lhe dar uma estratégia para alcançar o povo concomba. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre. O povo não aprendeu o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Trocaram o nome dele por um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: qual é o seu nome? E ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Então a mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que estava lá em Coni um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem a pé, 3 dias, com a criança de 7 meses, à beira da morte, com ferida da cabeça aos pés. Ela chega em Coni e pergunta: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse: sim, sou eu. Ela disse: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peço ao seu Deus para curar minha filha.
O Ronaldo pegou aquela criança nos braços, a pele necrosada praticamente, fez uma breve oração, disse: meu Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo, esse povo não sabe que Jesus, o teu filho, venceu a morte, está à tua destra, tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, Senhor, cura essa criança, para testemunho do Evangelho, para que eles saibam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que cura, que salva, que transforma. Devolveu a criança, a mãe, ela embrulhou a criança nos trapos, 3 dias a pé de volta para sua aldeia. Quando ela chega na aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E o Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer sem que houvesse pelo menos uma conversão. Os feiticeiros iam correndo de longe, chorando, confessando os seus pecados. Ele passou ali alguns anos, plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas e dezenas de igrejas, com liderança local, e a bênção de Deus fluindo. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Ah, como nós esperamos isso, irmãos. Templos fincados nas principais avenidas, das principais cidades do Brasil. Milhares, milhões de pessoas passando todos os dias em frente. Vocês já imaginaram o que Deus pode fazer? Em tempos de avivamento, o Espírito Santo vai lá e convence as pessoas no campo de futebol, no bar da esquina. E essas pessoas são arrastadas irresistivelmente pelo próprio Espírito de Deus para se renderem a Cristo. Aguardamos esse tempo. Mas finalmente, o avivamento traz um segundo resultado, que é o testemunho verbal dos crentes. Olha o verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro escreverá ainda na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O Instituto Moody concluiu que somente 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Mas em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam, e todos se levantam e começam a dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. A igreja se levanta. Essa chama tem que arder no nosso peito. Esse fogo não pode apagar no nosso coração. O apóstolo Paulo chegou a dizer que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. Eu acho que eu era, Ricardo, o mais caipira de todos os seminaristas. Vim da roça. Pobre, que fazia dó. Não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus para ir à cidade. E a pé, sempre fui a pé. Também nunca fiquei complexado por isso. Passei os 4 anos de seminário sem poder comprar um paletó. Usava aqueles paletó de pessoas que já tinham morrido e mandavam para lá para a gente usar. Mas por graça e bondade de Deus, logo que eu cheguei, uma missionária americana fez amizade comigo e me disse assim: eu vou apresentar a cidade de Campinas para você. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Quem conhece, sabe que até hoje é um lugar pomposo. E eu não sei se vocês sabem, mas via de regra, um seminarista, calouro, quando chega no seminário, o coração está queimando. De repente, às vezes o fogo apaga um pouco. Não devia apagar não, mas às vezes apaga. Aí no primeiro momento, você chega e você quer pregar até para poste no meio da rua. E eu cheguei lá na escola de cadetes, e a primeira pessoa que eu vi à minha frente foi um cadete óbvio. Estava no seu posto de guarda, com a metralhadora na mão, com a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda: João Miguel Corpas.
E eu fui logo chegando e perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu. Zombou, escarneceu da minha fé. Falou: eu não acredito nessa tolice, e não me dirige a palavra. Eu fiquei desconcertado, perdi o rumo de casa. Mas, antes de sair, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você crendo nele ou não. Deus não depende de você crer nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segunda coisa que eu preciso lhe dizer: esse Deus ama você. E ama a tal ponto que ele mandou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. E eu saí rápido, porque o cara estava com o metralhador na mão. O que eu nunca podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. E disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu falei: meu Deus. Eu pensei, eu acho que eu fui indelicado com ele. A minha abordagem evangelística, eu não tinha feito evangelismo explosivo até nesse momento, foi muito ruim. Ele deve estar muito aborrecido comigo. Eu fui pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei, ele estava sentado no fundo da sala. E ao me ver entrar, ele se levantou e correu na minha direção. E me suspende do chão, e me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele cadete aos pés do Senhor, em lágrimas, se rendeu a Cristo. Era próximo de julho, eu fui de férias para casa. Quando eu retornei, me ligou: já levei 3 colegas da escola de cadetes aqui para Jesus. Tornou-se um evangelista. Depois, perdi o contato com ele. Numa dessas reuniões do Haggai, que eu não me lembro o ano exatamente, acho que foi a última vez que eu preguei, alguém me aborda ali fora e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel? Falei: não, eu queria muito ter notícia dele. E ele me falou: eu sou amigo dele, está concorrendo ao generalato. E tem mais, ele é pastor evangélico. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Aí na semana seguinte eu estava pregando lá na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Um mês depois eu estava em Santos, jantando com a família dele. E ele me contando quantas coisas maravilhosas Deus havia feito na sua vida e na sua família. E me veio ao coração aquela frase, aquele versículo bíblico: abra sua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Abra sua boca. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Creia. E você verá a glória de Deus. Vamos ficar em pé. Você anseia por esse avivamento? O Senhor Jesus Cristo, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. E essa ordem nunca pode ser invertida. Eu preciso desse poder. Você precisa desse poder. Senhor, nós somos totalmente carentes da Tua graça. Nós queremos experimentar o extraordinário do céu para realizarmos coisas extraordinárias na terra. Tu trouxeste cada um de nós aqui com um propósito, ó Deus.
impactar o nosso coração, mexer com as estruturas da nossa vida. Talvez a maioria de nós aqui já frequentou tantos congressos. Mas Deus, nós precisamos de mais do que frequentar um bom congresso. De um toque teu. Basta um toque teu. Basta uma palavra tua, Senhor. Não desista de nós, Deus. Não te vais. Nós precisamos de uma visitação poderosa do Espírito Santo. De uma obra sobrenatural que homem não pode produzir. Só o teu Espírito pode fazê-lo. Visita-nos nesta manhã, Senhor. Por amor do teu nome, derrama sobre nós a luz do teu rosto. Reaviva a tua obra no decorrer dos anos. É a nossa necessidade. É o nosso anseio. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. You don't have to carry it alone. Not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you're hiding doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one. You don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all. I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending, if your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way, we'll stand through it, we won't break. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Hold on tight, don't be afraid. I'm not going anywhere. Through the fire, through the pain, I'll still be right there. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside. I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you
face it alone. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso 38. Estamos falando sobre liderança e o apóstolo Paulo tem uma palavra muito preciosa para nós como líderes nesse texto. Atos 20, 17 a 38. Só peço a você que depois da leitura não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe a exposição comigo. Está escrito o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Meus irmãos, eu gostaria então de trazer uma palavra para o seu e para o meu coração também, sobre a questão da liderança espiritual. Eu acho que todos vocês têm plena ciência de que nós vivemos uma espécie de crise nesta área na igreja evangélica brasileira. Em recente pesquisa, constatou-se que as 3 classes mais
desacreditadas do Brasil são os políticos, a polícia e os pastores. É triste quando a igreja hoje, em muitos setores, é mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa da sua piedade. E talvez nenhuma área da igreja reflete maior crise do que na liderança. Percorrendo o Brasil, escutando gente de todos os segmentos evangélicos deste país, eu tenho constatado algumas coisas que trazem angústia para o coração. Primeiro, há muitos pastores que estão no ministério sem vocação pastoral. Gente que entrou por conta própria. Gente que nunca ouviu um chamado de Deus. Gente que o ministério vai ser um peso para ele e ele vai ser um peso para a igreja. E o pastorado é uma bênção, e o ministério é uma bênção, mas é necessário que você entenda qual é o seu chamado. Não é status, não é posição, é um chamado para servir. A segunda coisa que eu percebo é que as pessoas confundem o que é vocação. Um livro que li em 1978, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, de John Jowett, disse o seguinte: tem gente que pensa que vocação é assim. Eu tentei ser um advogado, não consegui. Tentei ser engenheiro, não deu certo. Tentei ser médico, também não funcionou. Tentei passar em vestibular para outra área da vida acadêmica, não consegui. Ah, bom, então eu descobri uma coisa maravilhosa. Então é porque Deus está me chamando para o ministério. Diz, não, isso não é vocação. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta. Deus está me chamando para o ministério. É como que algemas invisíveis, você não pode deixar de falar. É como um fogo no seu coração. Segundo, há muitos pastores hoje, meus irmãos, confusos teológica e doutrinariamente. Eu explico. É aquele líder que vai para um congresso, escuta uma novidade e diz, agora sim, achei o caminho. Chega na igreja, desfaz tudo o que estava fazendo e começa tudo de novo. Aí no outro ano ele vai num outro congresso, escuta outra coisa diferente da primeira, diz, meus irmãos, aquilo estava errado, agora é isso aqui. Aí no terceiro ano ele vai a um outro congresso, outra conferência, escuta outra novidade, não, estava tudo errado, vamos começar tudo outra vez. Ora, se o líder está confuso, quanto mais os seus liderados. Nós não temos que buscar novidades no mercado da fé, nós temos que pregar a eterna, infalível e insubstituível palavra de Deus. Ela é sempre atual, sempre atual. Há outros líderes que são extremamente vulneráveis emocionalmente. Na verdade, eles deviam estar sendo pastoreados e estão pastoreando. E eu vou lhes dizer que o ministério é uma fronteira perigosa. E é preciso ter equilíbrio emocional, porque não tem ministério sem tensão, sem luta, sem conflito, sem vale, sem oposição, sem batalha espiritual. É preciso ter equilíbrio emocional para entrar numa sala com a pessoa do sexo oposto para fazer um aconselhamento, para não se vulnerabilizar, para nem chantagear a pessoa, nem se permitir ser chantageado. Do contrário, pode ser um terreno escorregadio. É preciso ter equilíbrio emocional, maturidade emocional.
dependência da graça de Deus. Tenho visto líderes que são truculentos, que não aceitam que qualquer outra liderança se desponte na igreja porque se sente ameaçado. Ele tem necessidade de governar com mão de ferro porque é inseguro. E ele não tem o amor de suas ovelhas, ele tem o medo de suas ovelhas. Há outros líderes, entretanto, que são manipuláveis, massa de manobra. Querem viver bem com todo mundo e ainda que necessitando confrontar, não confronta, porque não quer ter qualquer situação de constrangimento com este, com aquele membro da igreja. Não é governado por princípios, mas por conveniência. Há outros líderes, irmãos, que estão vivendo em pecado e não se arrependem, e blindam o coração com uma capa de religiosidade. E não tem nada mais perigoso para a sua vida espiritual do que liderança religiosa, porque o líder é aquele que está debaixo dos holofotes, e ele pode esconder seus pecados atrás de todo um aparato religioso, e daqui a pouco ele não tem mais sensibilidade. Daqui a pouco ele é um ator num palco que desempenha um papel. Há poucos dias eu recebi um telefonema de um pastor chorando e disse assim: pastor, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo, não toca mais meu coração. Ele já estava anestesiado. E essas causas vão se multiplicando. Eu poderia passar aqui vários momentos falando com vocês desses diagnósticos que eu começo a constatar, mas eu queria entrar no texto. O contexto vocês conhecem bem. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele vai para Éfeso. Éfeso era uma capital de uma província, a província da Ásia Menor. Na época, Éfeso tinha mais de 300.000 habitantes, era uma grande cidade. Éfeso, na época, hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Para vocês terem uma ideia, esse palácio religioso era 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. A cidade toda vivia em função deste culto à grande deusa dos Efésios, a deusa Diana. Os nichos do templo, miniaturas do templo, eram o principal produto do comércio de Éfeso. Paulo chega ali numa cidade idólatra, pagã. Se não bastasse a idolatria, havia uma forte inclinação para o ocultismo, as artes mágicas. E eu confesso até hoje, irmãos, que somente pela obra e pelo poder do Espírito Santo você pode ver os resultados que Paulo colheu. Porque pensa comigo, 3 anos, a idolatria entrou em colapso, a feitiçaria entrou em colapso, as pessoas se convertendo vinham denunciando publicamente as suas obras, queimavam os seus livros de magia em praça pública. O templo de Diana deixou de ser o grande centro turístico e de comércio da cidade. E está escrito no capítulo 19 de Atos que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. Agora, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha Zap Zap, Paulo não tinha nenhum dos meios de comunicação que nós temos. E aquele homem, em 3 anos, impacta uma cidade, não só a capital, Éfeso, plantando igrejas em todas as outras cidades da província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Nós diríamos hoje que aquilo foi um grande avivamento espiritual, não tem outra explicação. Agora Paulo está saindo de Éfeso,
para levar uma oferta que ele recolheu entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. E nessa saída dele, ele manda chamar os presbíteros da igreja para o local onde ele embarcaria, em Mileto, onde ficava o porto, para ter a última conversa com eles. E esse texto que nós lemos é esse discurso de Paulo diante desses presbíteros, seus filhos na fé, liderança da igreja. E aqui Paulo vai repartir com aqueles homens e consequentemente com você e comigo hoje 7 princípios que eu quero dividir com vocês aqui sobre liderança. 7 compromissos que um líder precisa assumir. Quais são esses compromissos? Primeiro, veja aí comigo, versículo 19, o primeiro compromisso é o compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que um líder precisa definir muito claramente é a quem ele está servindo. Porque é possível a gente entrar com a motivação errada, sabia? Servir a denominação, não tem nada de errado em servir a denominação. Mas isso não pode substituir o seu serviço a Deus. Tem gente que morre pela denominação, mas não tem entusiasmo por Jesus. Morre pela instituição, mas não tem deleite em Jesus. Tem gente que briga pela sua bandeira, pela placa da sua igreja, mas não pela pessoa do Senhor Jesus. Agora, se você está servindo ao Senhor, 2 coisas vão acontecer com você. Primeiro, você não vai depender de elogios para continuar. Segundo, você não vai ficar desanimado com as críticas, porque a sua motivação não vem dos homens, a sua motivação vem de Deus. Segundo, se você está servindo a Deus, você não está construindo monumentos ao seu próprio nome. Você não está levantando altares a você mesmo. Você não está fazendo o seu ministério para engrandecer o seu nome. Você está servindo ao Senhor. Se você está servindo ao Senhor, a palavra implica que você nunca vai perder o status de servo. Servo é o menor, servo é o que serve. Então, nada de nariz empinado, nada de se sentir melhor do que os outros, nada de achar que você é o tal. Baixa a bola, baixa a bola. Você está a serviço do Senhor. Agora notem mais, se você está a serviço do Senhor, isso implica em que você tem que ser uma pessoa humilde. Nada é mais nocivo à liderança, irmãos, do que soberba, altivez, orgulho. Sabe aquela pessoa que ela é tão importante, entre aspas, que você não tem acesso a ela? Você não consegue falar com ela? Que ela chega na igreja quando o culto já começou e antes do culto terminar, ela vai embora. Não dá para dar um abraço nela. Uma criança não consegue enroscar nas pernas dela. Você nunca tem acesso a ela, porque ela ficou importante demais. Ela fala ao povo, mas o povo não tem acesso a ela. Líder é servo, e servo tem que ser humilde. Agora notem mais, se você está servindo a Deus, preste atenção nisso, você vai enfrentar provações e até ciladas,
Porque quando você está servindo a Deus, isso não blinda você não. Porque existe às vezes uma ideia de que o ungido do Senhor é intocável. O ungido do Senhor não pode nem ficar doente. Ele nem pode ter problema financeiro também. Ele é um super ser humano. Não, exatamente por você estar servindo a Deus, você vai enfrentar algumas provações que talvez você não enfrentaria antes. Porque você vai ter que confrontar pecado, e isso vai custar um preço para você. Você vai ter que se posicionar, isso vai ter um preço alto para você. Gente não vai gostar da sua postura em favor da verdade, vai querer tramar nos bastidores contra você. Mas você tem uma consciência. Você está servindo a quem? A Deus. Esse é o primeiro princípio. Nosso compromisso com Deus. Tem um segundo compromisso aqui. É o compromisso com você mesmo. Confira comigo, por favor, o versículo 18. Paulo diz assim: quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Preste atenção nisso. O líder precisa ser uma pessoa consistente, do primeiro ao último dia. Há um ditado muito conhecido aqui, que a última impressão é a que fica. Isso não cabe para a liderança não. A liderança tem que ter a mesma impressão hoje, amanhã, o ano que vem e a vida toda. O líder não pode variar. O líder precisa ser íntegro na entrada e na saída. Ele não pode ter caixa 2 moral. Ele não pode ter arquivo secreto. Ele não pode ter vida dupla. A vida do líder é a vida da sua liderança. Se a vida do líder é a vida da sua liderança, preste atenção nisso. Os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque quando um líder peca, o pecado do líder é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que os pecados dos demais. Mais grave porque o líder peca contra maior conhecimento. Mais hipócrita porque o líder denuncia o pecado em público para praticá-lo em secreto. E mais danoso porque quando um líder cai, mais gente é atingida. Então preste bem atenção nesse quesito. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Nós estamos vivendo uma época que dá muito valor ao performance, ao desempenho, ao palco. Pois Deus está procurando verdade no íntimo. Você é exatamente aquilo que você é, com a porta do seu quarto trancada, sem ninguém vendo. Esse é você. Cuida do seu coração. Confira comigo ainda nesse ponto, segundo, lá no capítulo 28, a primeira parte do verso: atendei por vós. E só em seguida ele diz: e por todo o rebanho. Em outras palavras, você sabe qual é a ovelha mais complicada do rebanho que você pastoreia? É aquela ovelha que você vê diante do espelho. Se você não pastorear a ovelha que você vê diante do espelho, você não está habilitado a pastorear as outras ovelhas. Atendei por vós.
Se não cuidarmos de nós mesmos, nós não estaremos habilitados a cuidar dos outros. Terceiro princípio, confira comigo, versículos 20 e 21. Aliás, o terceiro compromisso é o compromisso com a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção, com a Bíblia aberta comigo, para identificarmos alguns verbos aqui. No verso 20 tem o verbo anunciar, e depois o verbo ensinar. No verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio, testificando. Lá no verso 24 tem o verbo testemunhar. Lá no verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio. Lá no verso 27 tem o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Terceiro relacionamento do líder é o seu relacionamento com a palavra de Deus. Agora eu vou destacar o verso 20. Está escrito assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Chama a sua atenção para publicamente também de casa em casa. Por que isso é importante, irmãos? Porque se o líder não tomar cuidado, ele corre o risco, a tentação de ser seletivo. O que significa isso? Ele não prega mais em pequenos grupos, ele não aceita convite mais para ir para uma igrejinha de fechar a porta assim, aquela porta corrida que você fecha. Ele se sente importante. Ô irmãos, vocês sabem disso. Isso tem acontecido aqui no nosso país, de pregadores que você nem acesso a eles tem mais. Você tem uma imensa dificuldade de falar com a secretária dele, porque ele está blindado. Aí quando você manda um convite, ele manda um relatório para você responder uma série de perguntas. Dependendo do que você responde, não tem agenda não. Quer saber quantas pessoas são? E lá no finalzinho tem uma perguntinha estratégica: com quanto você pretende me abençoar? Essa é a questão básica. Está virando comércio. Eu certa feita convidei um cidadão para pregar, lá em Vitória, quando eu estava lá na liderança da igreja, eu sou pastor ainda até hoje lá. Não consegui falar, com muito custo consegui falar com a secretária. Aí quando fiz o convite, ela me respondeu assim: não, o nosso pastor não prega mais em igrejas, eu só prego em grandes auditórios. Eu não me contive e respondi: bom, então o seu pastor é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Jesus pregou um sermão para uma pessoa só, e Paulo pregava publicamente e também de casa em casa. Eu não estou dizendo que você não deva ser estratégico e sábio na mordomia do seu tempo, mas cuidado para você não achar que você é importante. Você não é importante. Importante é o Senhor Jesus. Você deveria, até por questão pedagógica, aceitar alguns convites para pregar naquela congregação mais simples, do bairro mais pobre, talvez de chão batido, para você não deixar o seu coração se ensoberbecer. E outra coisa, você deve ir para uma igrejinha de 30 membros, pregar com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo que você pregaria numa igreja de 5.000 membros. E tem mais, você deveria se preparar com o mesmo zelo para pregar para 15 pessoas, como você se prepara para pregar para 1.000 pessoas. E tem mais,
Não importa se a igreja é uma igreja de gente simples e até analfabeta, ou se é de gente, de doutores que se acham muito importantes, porque o povo pode ser até analfabeto, mas bobo não é. Bobo não é. Qualquer pessoa sabe quando o pastor se preparou para pregar e quando ele está enrolando o povo. Publicamente também, de casa em casa. Segunda coisa que eu destaco com vocês é o versículo 21. Diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 20, ele falou de ensinar, mas no verso 21 ele fala de testificar arrependimento para com Deus e fé. Bom, chama a sua atenção para esse ponto. Arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. O que Paulo está ensinando aqui, que o líder, o pastor, ele precisa tanto ser um mestre, quanto também um evangelista. Ele precisa ensinar, e ele precisa também levar pessoas a Cristo. Por que isso é importante? Porque hoje nós estamos entrando numa linha perigosa, penso eu. Outrora, quem eram os professores de seminários? Os grandes seminários? Os pastores, que dedicavam parte do seu tempo ao ensino. Hoje nós crescemos, hoje nós somos muito importantes. Hoje um professor de um seminário mais conceituado só pode dar aula lá se ele for um mestre, ou se ele for um doutor. Mas hoje nós avançamos um pouco mais. Nós temos que ter professores de tempo integral. Sabe o que está acontecendo hoje? A pessoa sai de seminário, ele não quer ser pastor, ele quer fazer um mestrado. Quando ele terminou o mestrado, ele não quer ser pastor, ele quer fazer um doutorado. Quando ele termina um doutorado, ele não quer ser pastor, ele quer voltar para dar aula no seminário. Ele nunca foi pastor, e está formando pastores. Ele nunca plantou uma congregação, mas ele fez um curso de doutorado em crescimento da igreja. Ele é um teórico. Ele nunca botou a mão na massa. Sabe o que está acontecendo nos nossos seminários hoje? Mais de 70% dos seminaristas dizem assim: eu não tenho o dom de evangelista, eu tenho o dom de mestre. É claro, é claro, é claro. O professor dele não é evangelista. Você gera discípulos à sua imagem e à sua semelhança. Lá na década de 80, quando eu fiz seminário, tinha uma frase que circulou o Brasil, e a frase era esta: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Falso ou verdadeira essa afirmação? Metade falso, metade verdadeiro. Como a verdade não pode ser metade, falso. É verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Pastor é um evangelista. Pastor não só ensina, pastor testifica arrependimento e fé. Pastor tem que ter o coração queimando de amor pelas almas, tem que ter amor pelos perdidos, tem que ter coragem de entrar nas casas e olhar nos olhos das pessoas e falar de Jesus para elas e levá-las a Cristo. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque se as ovelhas não verem essa paixão no coração do pastor, elas perderam paixão também. O pastor fala mais pelo exemplo do que pela palavra, pela voz. Aliás, Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. Como pais, também pastores,
as nossas ovelhas estão olhando para nós mais do que escutando a nós. Agora note outra coisa, compromisso com a palavra. No versículo 27 está escrito assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Penso eu que Paulo está ensinando aqui que nós pastores, nós líderes, precisamos expor a palavra de Deus, em vez de sermos pregadores seletivos, só pregar aqueles assuntos mais palatáveis. Por exemplo, é tão bom falar do amor de Deus, e o que é que eu faço com Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus? Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre arrependimento? Em outras palavras, irmãos, eu não posso ir para a Bíblia como uma criança recebe uma caixa de bombom surtido. Lembra do bombom garoto lá de Vila Velha, Espírito Santo? Você abre uma caixa de bombom. Tem aqui também? Pois é. Você abre uma caixa de bombom, tem vários tipos de bombons lá. Qual que você escolhe? O que você gosta, não é? É o que você gosta. Eu não posso ir para a Bíblia assim, só pregar o que eu gosto de pregar. Eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Não é parte da Bíblia que é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada, e eu preciso anunciá-la toda. Então, pregue expositivamente. Eu conheço com muita facilidade uma igreja que está acostumada a um cardápio da pregação expositiva e a igreja que não está. Quer um exemplo? Eu chego, disse: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Aí o povo abre a Bíblia para ler o texto. Terminou de ler o texto, o povo faz assim, ó. A Bíblia está fechada no cantinho. Essa igreja está me dizendo o seguinte: aqui nós estamos acostumados a escutar o pastor pregar, mas o texto não tem nada a ver mais. Leu só para o pretexto. Ele leu o texto, foi embora do texto, nunca mais vai voltar para o texto. Tem pregador que diz assim: eu já tenho um sermão pronto, só falta o texto agora. Então, se você não expor o texto que você leu, você não pregou. Eu vou dizer algo aqui que você sabe: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que não volta vazio não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. De Deus. Bom, então vamos ao quarto compromisso. Pastorzão, eu vou até que horas? Que eu estou tão animado aqui que eu não sei que hora. Tá, não, eu vou, porque eu preciso saber exatamente o horário para não me complicar aqui. Quarto compromisso do pregador, está no versículo 24. Confira aí comigo, por gentileza. É o compromisso com o ministério. Olha o que ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem três coisas que eu destaco aqui no ministério. Primeiro, vocação, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Irmãos, é o senso de vocação que nos dá ânimo na hora da crise. É o senso de vocação que nos dá força na hora da oposição. É o senso de vocação que nos dá no momento da angústia da alma. Deus me chamou. E como Jeremias, ainda que você pense em largar, você não consegue. Que vai ser um fogo no seu coração. Você tem que falar. Porque esse ministério você não abraçou por conta própria. Você recebeu do Senhor Jesus. Segunda coisa aqui é abnegação.
em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, é muito triste o que está acontecendo no Brasil hoje, muito triste. Tem muita gente entrando para o ministério como meio de vida, para ganhar dinheiro. Estamos acostumados hoje com a ideia de igreja empresa, igreja que é propriedade do pastor. O púlpito virou um balcão, a Bíblia virou um produto, os crentes viraram consumidores, o templo virou uma praça de negócio. Igrejas que abrem congregações como franquias, se dá lucro, mantém, se não der lucro, fecha. Igreja não é empresa, igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Então preste bem atenção, se a motivação do ministério é lucro, então nós não entendemos o chamado. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E eu nem estou dizendo que Deus não vai honrar e suprir aqueles que atendem ao seu chamado. Deus supre, Deus abençoa, mas o seu coração não está no dinheiro, o seu coração está no Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa aí, primeira é vocação, segunda é abnegação, terceira é paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmão, é isso que tem que fazer seus olhos brilhar, é isso que tem que aquecer o seu coração. Não é o seu poder, não é o seu status, não é a casa que você mora, o carro que você anda, o dinheiro que você tem na conta do banco, não é o prestígio que você recebe, nada disso deve encher seu coração e fazer brilhar os seus olhos, mas é a paixão pela anunciar a graça de Deus, é o evangelho que tem que encher o seu coração. Nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos, irmãos. Quando perguntaram para Dwight Lyman Moody, Moody, qual é o maior problema da obra? Ele respondeu, são os obreiros. E perguntaram assim, como é que começa um avivamento na igreja? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Se o pastor for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Paixão. Os crentes precisam olhar em nós e ver brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Quinto compromisso, compromisso com a igreja. Olha versículos 28 a 30 comigo. Ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Preste atenção na expressão por todo o rebanho, não por parte do rebanho. Eu vou fazer uma perguntinha para os pastores aqui, não precisa nem levantar a mão não. Você tem ovelha complicada lá no rebanho? Tem. Porque se não tiver, a gente pode dar algumas cartas de transferência, sem problemas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você não tomar cuidado, você faz 10 visitas para uma família no ano, e nenhuma visita para outra família. Se você não tomar cuidado, você só vai pastorear aquelas ovelhas que fazem cafuné no pastor. Porque tem ovelha que escoiceia o pastor, mas é ovelha que você precisa cuidar. Não seja seletivo nas suas ovelhas, ame as suas ovelhas, mesmo que você não seja amado por elas, ame as suas ovelhas. Todo o rebanho. Mas Paulo está dizendo que você precisa atender por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Preste atenção nisso. Nunca faça política de bastidor para ficar na igreja. Não faça jogo de cena nos corredores eclesiásticos
para alcançar favores ou ficar ou deixar de ficar numa igreja. Ou você tem ciência de que o Espírito Santo colocou você ali, ou você está no lugar errado. Mas notem que o Espírito Santo constituiu vocês bispos. Note comigo aqui uma coisa interessante. Versículo 17, Paulo chama esses homens de presbíteros. No verso 28, ele chama esses homens de bispos. No verso 28, ele usa o verbo pastorear, de onde vem a palavra pastor. Então, na cabeça de Paulo, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. Só muda a ênfase. O bispo é aquele que olha por cima, aquele que tem a visão do todo, é aquele que tem a jurisdição do todo, é aquele que consegue olhar o quadro geral das ovelhas. Vos constituiu bispos para fazer o quê? Para pastoreardes. O que é pastorear? Vamos usar alguns sinônimos do verbo pastorear? Quem me ajuda? O que é pastorear? Apacentar, cuidar, alimentar, acolher, tratar, curar, zelar, amar, proteger, defender, ensinar, disciplinar, e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Pastorear. Mas pastorear quem? A igreja de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha. Nós às vezes usamos essa expressão no sentido correto, como Paulo usou, meu evangelho. A gente usa minha igreja é a igreja que eu frequento, a igreja que eu participo. Ok, não tem problema. Mas não posso dizer minha igreja no sentido que ela é minha. Eu estava em Campinas com um pastor muito experiente e um pastor jovem atrás no banco, e eu do lado aqui do pastor experiente dirigindo. E o pastor jovem estava lá atrás, enquanto estávamos indo, ele estava dizendo, a minha igreja está assim, minha igreja está assada, minha igreja está crescendo, minha igreja está construindo, minha igreja está avançando, minha igreja, e repetiu minha igreja umas 200 vezes. Lá pelas tantas, o pastor experiente botou a mão para trás assim e disse, bota a sua mão aqui, meu filho. Vocês já entenderam, né? Aí o pastor Jó botou a mão, ele passou a mão assim, na palma da mão do pastor Jó, e disse, não estou vendo marcas de cravo aqui, meu filho. Você falar mais alguma coisa? O dono da igreja tem marca de cravos nas mãos. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Você está cuidando daquilo que não é seu, é de Deus. E essa igreja é tão cara para Deus que Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho. Quando você entende isso, irmão, você vai ser mais amoroso com as ovelhas. Elas pertencem a Deus. Agora, a segunda coisa que Paulo mostra aí é que o pastor precisa defender a igreja. Olha o versículo 29 e 30 comigo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tem duas expressões que eu queria que você grifasse. Verso 29, entre vós. E verso 30, dentre vós. Olha comigo o verso 29. Quando ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes, eu pergunto a vocês, os lobos estão dentro ou estão fora? Estou perguntando de novo, estão dentro ou estão fora? Vocês leram o texto? Leia de novo. Leia de novo. Os lobos estão fora, querendo entrar. Querendo entrar. Quem são os lobos? Os falsos mestres, as falsas doutrinas. Vocês acham que tem falsos mestres por aí? Vocês acham que tem falsas doutrinas por aí?
Vocês acham que existe todo um jogo de cena e tentativa de sorrateiramente esses lobos entrarem dentro da igreja? Quem é que vai evitar que isso aconteça? Os líderes, os pastores. Então, se eu posso lhes dar um conselho, e em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo eu quero lhes dar esse conselho: nunca convide alguém para pregar no púlpito da igreja que você pastoreia sem saber quem é essa pessoa, o que ela crê, porque você é o responsável por esse rebanho. Irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós não podemos ser inocentes, úteis, e pensar que todo mundo que vem falando em nome de Deus é de Deus. Tem uma prática até vergonhosa no Brasil hoje, triste, diria para vocês. Eu acho que todo pastor aqui já passou por isso. Recebeu um telefonema assim: olha, eu estou passando na sua cidade, se você quiser eu prego lá, viu? Ô, irmãos, isso é só para gente muito íntima, mas é muito deselegante você se oferecer para pregar. Isso não é uma boa prática. Cuidado com quem você leva para o púlpito da igreja. Eu vou ilustrar isso. Eu estava em Vitória um dia, na igreja que eu sou pastor, pregando de manhã. Entra uma senhora muito bem vestida, acompanhada de um séquito, de um grupo de pessoas do lado dela, muito elegante, muito bonitona, tal. Não sei como essa mulher mandou um bilhete para mim no púlpito, e no bilhete estava escrito assim: pastor, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, porque eu tenho uma mensagem para esta igreja. Peguei o bilhete, li, guardei no bolso, terminei de pregar, impetrei a benção, fui para a porta da igreja abraçar as pessoas. Essa mulher quase me bateu na porta da igreja. Ela botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Eu respondi para ela: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra hoje aqui, e eu sou o pastor desse rebanho. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei no que a senhora crê, e eu não posso entregar o púlpito dessa igreja sem saber o que a senhora crê. Essa mulher fez um estrago em muitas igrejas na cidade de Vitória. Cuidado, cuidado. Os lobos estão querendo entrar, e você não pode abrir a porta para lobo. Esse rebanho está sob sua responsabilidade. Mas olha o verso 30 agora: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora eu pergunto: o lobo está dentro ou está fora? Agora está dentro, buscando uma chance de botar as unhas de fora e se manifestar. E veja que ele vai arrastar os discípulos atrás de quem? Atrás deles. São os cismáticos, que querem atrair as ovelhas para eles, porque dois tipos de pessoas gostam de ovelha: é pastor e lobo. O pastor para cuidar, o lobo para devorar. Tem muito lobo, irmãos, que o que ele quer da ovelha é a lã, a carne. Eu tenho visto isso com muita tristeza até, sabe, pastor Luiz, Brasil afora. Tem igreja que eu vou, que a hora da oferta, desculpem falar isso com vocês, mas é a hora mais elaborada do culto. E a sensação que eu tenho é que o culto foi bom ou não, dependendo da quantidade de dinheiro que arrecadou. É uma pressão psicológica tão grande, que parece que a intenção de que quem está ali na frente é arrancar o último centavo que a pessoa tem no bolso. Ô irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quando você ensina o povo a ser fiel a Deus, o povo tem alegria de ofertar,
Tem alegria de ser dizimista. Aliás, nota de rodapé, tem muitos pastores ou freelance por aí condenando o dízimo, como se fosse uma heresia. Meus irmãos, dízimo é antes da lei, está na lei, está nos livros históricos, está nos livros poéticos, está nos livros proféticos, está nos evangelhos, está nas epístolas. O dízimo mostra uma coisa para mim: onde está o meu coração. Se tiver no dinheiro, meu Deus é mamon. Então, crente precisa ser dizimista, fiel. Crente precisa ser ofertante, com alegria. Agora, a igreja não pode ser uma empresa arrecadadora de dinheiro, porque você está confuso se a pessoa prega para arrecadar dinheiro ou se arrecada dinheiro para pregar. Sexto compromisso, versos 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recorrer ou recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora é a relação do pastor com dinheiro. Dinheiro. Pois bem, eu gostaria de colocar dois extremos aqui. Primeiro extremo é o pastor que opta pela igreja A ou pela igreja B por causa do salário. Já escutei gente falar assim: Deus me mandou para cá, louvado seja Deus, reúne a igreja, todo feliz, Deus me mandou para cá, irmãos, eu quero cuidar de vocês, quero pregar vocês, quero ensinar vocês. Daqui a 3 meses ele recebe um convite para outra igreja, dobrando o salário, e chega: meus irmãos, o Espírito Santo está me conduzindo para uma nova direção. O vetor que governa o ministério dele é o dinheiro. E eu nem estou dizendo a você que você não possa receber um convite de uma outra igreja com um salário melhor e você não possa atender. O que você não pode fazer é ser governado por dinheiro. Eu vou lhes dar 2 exemplos que aconteceram comigo. Certa feita eu fui pregar numa igreja, numa grande igreja, numa belíssima capital, e aquela igreja estava em transição pastoral. Terminado o culto, os presbíteros da igreja se reuniram numa salinha comigo e disseram assim: nós precisamos que o senhor venha para cá, nem queremos saber quanto o senhor ganha, podemos pagar o dobro, precisamos do senhor aqui. Eu disse para aqueles irmãos assim: meus amados, eu me sinto muito honrado com o convite de vocês, mas eu não posso atender o convite de vocês por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor. Segundo, porque se eu receber o convite de vocês, porque vocês vão pagar o dobro, o meu ministério estará no balcão, quem paga mais leva. Aí eu não seria um pastor, seria um mercenário, então não posso vir. Muito obrigado. Segunda coisa que aconteceu, eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo um doutorado, uma igreja me convidou para ser pastor. Eles me ofereceram 4 vezes o salário que eu tinha. Aí alguém chegou para mim e disse: você é maluco, não aceitando um convite desse? Fica 10 anos aqui, faz a sua vida financeira, depois você volta. O grande problema, irmãos, por que você é pastor? Qual a motivação? Eu não estou dizendo para você que você é um anjo que não precisa de dinheiro para sobreviver. Não, você é um ser humano que tem família, que precisa morar, que precisa viver, que precisa vestir, que precisa cuidar. Mas, por favor, nunca bote o seu ministério no balcão. Para quem pagar mais, leva. Bom, vou falar agora do outro extremo. Da igreja que não honra o seu pastor. Da igreja que paga um salário de fome para o seu pastor. Da igreja que não cuida do seu pastor. Que tem muita igreja por aí afora, meus irmãos, que quando o pastor consegue comer, ele já é um herói.
Tem muita igreja que acha que quanto mais o pastor sofrer, mais piedoso ele vai ser. Tem muita igreja que usa esse texto, está vendo? Tem que seguir o exemplo de Paulo. Paulo trabalhava para sustentar ele mesmo e outras pessoas também. Só que nesse texto, Paulo não está falando de salário pastoral. Preste atenção nisso. Você quer saber o que Paulo ensina sobre salário pastoral? Leia 1 Coríntios 9. Leia, diz que o pastor deve receber primícias. Então a igreja precisa honrar o seu pastor. O pastor não pode ficar desesperado de noite: meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou botar comida dentro de casa? O pastor não pode ter esse tipo de preocupação. Nós não podemos ir nem para o extremo, nem para o outro. A igreja honra o seu pastor. O seu pastor ama Jesus e a igreja. Ele não vende o seu ministério. Ele não faz da igreja uma empresa. Ele não é regido pelo vetor do lucro. Finalmente, o último princípio, versos 36 a 38, é o princípio da afetividade. Eu acho isso maravilhoso. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Nesses 3 anos, esses homens ele ganhou para Cristo. Nesses 3 anos, ele ordenou esses homens presbíteros da igreja. Nesses 3 anos ele teve um relacionamento íntimo, profundo, maravilhoso com esses líderes. Agora ele está se despedindo da igreja, e num lugar público, numa praia, eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. Eles não têm nenhum problema de expor os seus sentimentos, demonstrar seu afeto uns pelos outros. Sabe o que tem acontecido hoje, muitas vezes, em tantos lugares do Brasil afora? Pastores feridos, como o pastor Luiz disse ontem aqui. Líderes que tratam os seus pastores com rigor, sem ternura, sem doçura. Pastores que se sentem empregados dos presbíteros. Amados irmãos, eu estava pregando num congresso de líderes como esse, há alguns anos, e eu fiz uma pergunta curiosa. Eu perguntei assim, para os pastores: qual foi a última vez que vocês, pastores, beijaram os seus presbíteros? Um silêncio sepulcral na sala. Lá pelas tantas, um se levantou e disse: beijar eu não beijei não, mas voltar a morder eu tive algumas vezes. Há poucos dias eu perguntei para um pastor assim: você está indo para a igreja tal? Você está doido? Aquela igreja lá, as ovelhas mordem no pastor. No seminário, na nossa época, tinha até uma brincadeira, de mau gosto, é claro: no mundo tereis presbíteros. É por aí. Amados irmãos, sabe que isso é ruim? Porque isso vai criando uma cultura. Pastor jovem chega na igreja, ele olha para o presbítero dele, de banda: esse cara vai me puxar o tapete. Irmãos, não pode ser assim. Seus líderes precisam ser seus melhores amigos. A gente tem que ter intimidade, de abraçar, de beijar, de chorar junto, de se alegrar junto. Igreja é comunhão. Igreja é comunhão. O mundo aí fora sabe o que é isso não. Lá no emprego você é conhecido por um número de um crachá. Aqui você tem nome. Aqui o rico senta do lado do pobre. Aqui o rico não é melhor que o pobre. Aqui o rico é diácono, arrasta a cadeira para os pobres sentar. Aqui é igreja de Deus. Nós precisamos alargar as fronteiras do nosso coração, uns pelos outros. Aqui é lugar de cura, de terapia, de recomeço, de restauração. Eu vou lhes dar 2 exemplos para encerrar. Eu tenho o hábito até hoje
de ir para a porta da igreja abraçar o povo. Gosto disso, gosto muito disso. Há poucos dias eu escutei de um líder assim: eu gosto do povo, mas não suporto gente me encostando. Eu gosto do glamour da multidão. Aí um dia eu estou na porta da igreja abraçando as pessoas, passa uma senhora, para um pouco, olha nos meus olhos e me diz assim: o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no domingo? Eu falei: não. Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que a maior necessidade de uma pessoa na igreja nem escutar o sermão, é receber um abraço, é sentir que ela é gente, que ela pertence a uma família, e que essa família ama. A segunda experiência, um dia uma mulher me ligou: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque está muito longe para eu ir na igreja, tem uma igreja pertinho da minha casa, eu vou ficar por aqui, pastor, está mais fácil para mim. Eu disse para ela assim ao telefone: ô minha irmã, só tem um pequeno problema, é que você é tão amada aqui, você é tão importante para a nossa igreja, que nós não podemos abrir mão de você. A mulher começou a chorar do outro lado da linha, e disse assim para mim: pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje. Porque às vezes a pessoa te liga com o coração machucado, fala: é isso mesmo, minha irmã, fica melhor, está vendo aí, ele não me ama coisa nenhuma, até me descartando ainda. As pessoas precisam ser amadas. No dia que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, foi dia 17 de janeiro de 1982, em Bragança Paulista, São Paulo. Meu presbítero, muito querido, veio me dar o primeiro conselho pastoral, e ele me disse assim: eu era solteiro, fui pastor solteiro 5 anos, ele me disse: olha, quando uma senhora ou uma moça entrar na fila para lhe cumprimentar, estica o braço e estabelece